Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para essa partida de hoje fora de casa contra o Fluminense. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Arnaldo, vamos lá. Tava tudo bem não tava, né? Mas conseguiu Não. ficar pior. Uhum. Porque um dos pouquíssimos jogadores que não passaram pelo DM durante o ano, que não tiveram nenhum problema de lesão ao longo do ano, agora teve. Luciano não vai jogar também. O Luciano não vai jogar, né? Na verdade, ele já jogou machucado o segundo tempo contra o Juventude, desde que tomou aquela paulada no início da segunda etapa. O São Paulo já tinha feito uma troca, já tinha perdido o Ferreirinha, e ele não conseguiu se recuperar. Não é exatamente uma lesão, mas é a pancada, né? Um trauma na perna. Eu achei que ele ficou manquitolando o jogo todo. O intervalo é pequeno entre os jogos, ele não conseguiu se recuperar, né? É curioso, porque daqueles três pseudo-titulares que não tinham passado pelo DM, os três estão fora nesse jogo. O Luciano por essa pancada e o Rafael e o Sabino suspensos. No final são 15 desfalques. O São Paulo tem metade 15, do elenco. Quase metade do elenco. É uma situação, acho que inédita, maior número. Acho não, é inédita, maior número de desfalques do São Paulo na temporada. O time completamente desfigurado. Eu vou, assim, passar por alguns, pelos nomes, vamos ver se você consegue anotar tantos desfalques, né? O nome dos desfalques. Os suspensos, Rafael e Sabino, né? Que o árbitro conseguiu suspender o Rafael no final. Os jogadores no departamento médico, Luciano, Ferreirinha, os dois mais recentes, Caleri, Rian Francisco, André Silva, Oscar, Dineno, Wendel, Enzo Dias, Rodriguinho, Lucas, Arboleda e Luan. Luan, tem uma atualização dele aqui. Luan tinha se machucado na Vila Belmiro também contra o Santos lá atrás, há muito tempo, né? Nos jogos, entre os jogos da Libertadores. E ele passou nesta quarta-feira por um procedimento para remoção de calcificação no músculo adutor direito. Então ele passou por cirurgia Outra coisa ainda. Ele teve uma lesão muscular. Ele, na verdade, depois daquela situação que o São Paulo optou por tratamento conservador, teve que operá-lo, tal, ele nunca mais conseguiu se livrar de dores, né? Tinha conseguido entrar em forma, teve uma lesão muscular séria contra o Santos e passou por um procedimento cirúrgico. É outro que só volta em 2026, mas aí só faltam 3 jogos. São 10 dias. Acho que quase todo mundo desses lesionados só vai voltar em 2026, né? Se alguém sair do DM para o jogo contra o Inter ou contra o Vitória, será uma surpresa, como foi o Marcos Antônio contra o Juventude e como foi agora o Rafael Tolói, que é a novidade, surpresa entre os relacionados para o jogo contra o Fluminense. Ele teve com o Corinthians um problema, não foi uma lesão, problema no quadril, se recuperou e vai meio no sacrifício, como vão alguns outros, para ter número mínimo de jogadores nessa partida, que mais parece um catado do que propriamente um time. E eu vou te dar mais um dado, Tironi, estarrecedor. No meio desse vazio todo, vazio no campo e lotação no DM, lembra que eu te falava do conflito do jogo do Sub-20? Mas como não tinha jogador, os jogadores do Sub-20, inclusive, alguns, né, contra o Juventude. O São Paulo, a pedido da comissão técnica, liberou o Pedro Ferreira, o meia atacante, para jogar contra o Atlético em Belo Horizonte pela semifinal do Sub-20. Ele é um dos principais jogadores do time, é o capitão do Sub-20. E como o São Paulo contava ou com a recuperação do Luciano Aldo, o Ferreirinha liberou o Pedro Ferreira. Beleza, o Pedro Ferreira, Belo Horizonte não se recuperou nem o Luciano, nem o Ferreirinha. Então é menos jogador ainda. São 21 jogadores no Rio de Janeiro, sendo que 3 goleiros. Então só 18 jogadores de linha. Uma situação, é um catadão,
Quando a gente tentar escalar, você vai entender por que eu chamo de catadão. Cara, bom, que o departamento médico, fisiologia, ou sei lá o que, do São Paulo, é um negócio absolutamente vergonhoso, é vexaminoso esse negócio para um time como um clube como São Paulo. A gente já tá meio acostumado. Agora, o que leva a crer alguém que quando entra no departamento médico, alguém fala assim, não, acho que esses caras aí amanhã estão bom, se ninguém fica bom no São Paulo. Por que eles confiaram que o Ferreirinha ou o Luciano ia melhorar? Se no departamento médico ninguém fica bom. É uma loucura isso, né? Confiar que os caras iam voltar. Não voltaram. Óbvio que não voltaram. Alguém voltou? Alguém consegue voltar assim no departamento médico do São Paulo? Não. E aí os caras liberam o atacante. Né? Cara, é demais, cara. É impressionante. É impressionante. Bom, vamos lá. Dito isso, vamos tentar armar o time do São Paulo para jogar com catadão, como disse você. Yang, na sua terceira partida. Aí fala. Se for a fórmula que você acredita, né, que é aquela do ala esquerdo ponta, com a permanência do Luca no segundo tempo contra o Juventude, que eu acho arriscado, mas enfim, a tua impressão é que o Crespo achou uma alternativa, um escape por ali, né? Uhum. Ficaria o Luca do lado esquerdo, em vez do Patrick, que foi muito mal contra o Corinthians. Do lado direito, ou o Mike, que foi bem, tá indo bem, ou o Cédric. Aí talvez se tiver Luca, talvez seja mais pro Cédric. Pode ser. Pode ser. E aí, na linha de 3 zagueiros, tem a ausência do Sabino, né? Então você tem ou os 3 zagueiros, Ferrarese, Tolói e Alan Franco. Que não tem zagueiro no banco. Mas Tolói acaba de voltar, não aguentou a partida inteira. E se você reparar, Alan Franco está jogando há algum tempo no sacrifício. Sacrifício, sim. Sacrifício. Ou você botar um dos dois, já que os dois não estão inteiros, e colocar o Luiz Gustavo na linha de 3, já que o Sabino está fora e o Luiz Gustavo é canhoto. Eu acredito que jogue o Ferrarese. Abandonar os 3 zagueiros, acho que não está fora. Não, senão não adianta nem ir, né? Porque daí não dá para jogar o Luca. Pois é. Né? O Ferrarese com o Luiz Gustavo, eu acredito, um de cada lado, e aí na sobra ou Tolói ou Alan Franco. Um dos que tiver melhor. Né? Você está contando que os 3 não jogariam. Exato. Eu acho que ele não colocaria Alan Franco e Tolói, os dois podendo estourar ao mesmo tempo. Eu acho que ele colocaria um dos dois. E o Luiz Gustavo tá indo bem, aguentando. Incrível, né? O cara volta de embolia pulmonar, joga praticamente todas as partidas com 40 anos e o resto vai se esfacelando ao longo do tempo. Enfim. Aí fica essa... Nossa senhora, dá até azia essa linha com o Yang, começando no Yang e acabando com o Luca. O meio de campo, ok. O meio de campo do São Paulo tem um meio de campo considerado titular. Maia, Bobadilho e Marcos Antônio, que volta agora, deve ser titular. Aí são não 3. Tem Luciano, não tem Ferreirinha, que já formou o ataque. O ataque é Tap e Rigoni, não tem outros jogadores. Tap e Rigoni. Porque o menino da base também não tá lá mais, porque foi jogar o Sub-20. O Luca estaria, mas está na ala, e o Paulinho está, mas centroavante, é mais parecido com o Tapia, né? Então jogaria o Rigoni, a dupla que jogou lá em Fortaleza, e foi bem até Tapia e Rigoni, até o Rigoni ser expulso. Aquele dia o Luciano não jogou, né? Uma curiosidade, o banco tem quem? O banco é bizarro. O banco tem 2 goleiros, o Felipe Preis e o Leandro, 2 laterais direitos, o Mailton e o Mike. E o Mike, ou o Mailton e o Cédric, 2 laterais esquerdos, o Nicolas e o Patrick, o Alisson, que vai ter que entrar, o Negruti e o Paulinho da base. É isso. Cara, é inacreditável, né? É inacreditável. É inacreditável. Eu acho que é uma vergonha. É uma vergonha. Um clube... São 15 desfalques, mais o Pedro Ferreira no Sub-20, 16. É uma vergonha uma relação desse... Deve ter mais cartola do que jogador no Maracanã contra
O Fluminense do Zubeldia, que vem ganhando de todo mundo no Maracanã como mandante. Todos os jogos. Júlio Casares também falou sobre o mando de campo do Tricolor na última rodada do Brasileirão. Vai jogar na Vila ou no Morumbi? Dá uma olhada. Nesse episódio, por uma vontade nossa, nós queríamos fazer o último jogo no Morumbi. Mas tempo, clima, a decisão colegiada nossa aconselhou dizer o seguinte: nós não vamos ter uma qualidade de gramado suficiente, melhor que da Vila Belmiro. E olha, o São Paulo está sofrendo tanto em contusões, a nossa expectativa é preservar o atleta numa fase mais aguda, então nós tivemos que dar um passo atrás. Mas não é razão do protesto, até porque o protesto eu entendo como algo normal, eu sou mandatário, eu entendo e também tenho frustração pelo ano. Teve um protesto outro dia, com a maior tranquilidade. Eu só acho que, nesse momento, nós tivemos que decidir e foi de forma colegiada. Concordam? Bom, eu como ex-atleta e se fosse atleta hoje, eu gostaria de jogar em casa. Pois é. Eu creio que o estádio do clube tem que ser para o time jogar, depois para outros eventos. Mas tem gente que não pensa assim, infelizmente. Mas precisa do dinheiro, né, Alex? Então. Precisa. Então. Precisa. E aí vai filtrando quem mete o pau em clubes que abrem os seus estádios para fazer shows também, né? Então, a partir de agora, os São Paulinos não podem mais tirar sarro dos palmeirenses. O único que pode é o Corinthians. Por enquanto, né? Porque lá na Neoquímica Arena é mais complicado também para fazer show. A grama. Né? Agora, a justificativa do gramado é plausível, porque se o gramado está sendo agora coberto por palco, por onde as pessoas ficam para assistir aos shows, se o gramado não estiver em boas condições, aí sim, acho melhor jogar na Vila com gramado perfeito do que no Morumbi com gramado ruim, prejudicando o espetáculo e colocando os jogadores em risco. Então, nesse aspecto do gramado é melhor. Enfim. São Paulo não está jogando bem em nenhum lugar mesmo? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo hoje, agora jogando fora de casa contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante e decisivo para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, ou pelo menos um empate, até porque o Tricolor precisa se manter pelo menos na 8ª colocação e torcer para o Cruzeiro ou para o Fluminense ser o campeão da Copa do Brasil para abrir um G8. Então essa partida de hoje vai ser muito importante. O problema é que mais uma vez o São Paulo vai muito desfalcado. Já não bastavam vários jogadores que tinha fora por lesão, como o André Silva, o Calério, o Rian Francisco, o Wendel, o Oscar, o Lucas Moura, o Enzo Dias e por aí vai. Agora o Ferreirinha também sentiu uma lesão muscular. O goleiro Rafael e o zagueiro Sabino estão suspensos. Mas uma possível escalação do São Paulo para esse jogo ainda é cheio de dúvidas, né, galera? E o Conselho do São Paulo aprovou mais um empréstimo bancário no valor de 25 milhões de reais. Eu tô curioso para ver esse fim de temporada do São Paulo, para ver se o clube vai fechar realmente com superávit, após o presidente e os dirigentes vender os garotos da base promissores, como o Henrique Carmo, o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, o William Gomes, a preço de banana, com a justificativa de fechar com superávit, né, galera? Então agora vamos ver o que vai acontecer nesse fim de ano. Até porque o São Paulo atravessa uma grave crise financeira e não vem fazendo muita coisa para mudar, não. Até porque do que adianta vender esses garotos da base promissores e trazer jogadores veteranos, por mais que estão livres no mercado, ganham um alto salário, direito de imagem, mais luvas e no final só fica machucado. Olha o Oscar, por exemplo, só do São Paulo no ano ganha mais de 1,5 milhão. Lucas Moura, 1.800.000, o Wendel, 1 milhão, Rafael Tolói, quase 1 milhão. E do que adianta, né, galera? Esses jogadores não aguentam jogar 1, 2, 3 jogos e fica 1, 2, 3 meses fora. Então, na minha visão, isso que precisa mudar para a próxima temporada. O São Paulo precisa investir mais na base ou trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo. Eu sei que a maioria desses veteranos
tem contrato longo, como o Oscar, por exemplo, que vai até o fim de 2027 e a gente ainda nem sabe se ele vai realmente se aposentar ou não. O Wendel, o Cedric, o Rafael Tolói também tem contrato longo. O Lucas Moura mais um ano de contrato. Então, na minha visão, o São Paulo precisa focar nos jogadores em fim de contrato, como o Luiz Gustavo, o Dineno e o Rigoni, por exemplo. Não dá para renovar com esses jogadores, né, galera? E após essa partida de hoje, fora de casa contra o Fluminense, o São Paulo volta a campo no dia 3 de dezembro, agora enfrentando o Internacional, novamente na Vila Belmiro. Então vamos ver os números do São Paulo nesses últimos jogos na Vila. Então contra o Flamengo, no empate por 2-2, o São Paulo levou 11 mil torcedores, teve uma renda bruta de 884 mil, a despesa foi de 587 mil, então o São Paulo teve uma renda líquida de 297 mil reais. Contra o Red Bull Bragantino, jogo que o São Paulo perdeu de 1-0, levou 10 mil torcedores, teve uma receita bruta de 645 mil, uma despesa de 608 mil e lucrou apenas 36 mil. Agora contra o Juventude, que o São Paulo venceu por 2-1, levou apenas 6 mil pessoas, teve uma receita bruta de 364 mil, uma despesa de 439 mil, então ficou no negativo de 74 mil reais. Então será que realmente vale a pena continuar com esses shows no Morumbis? Porque uma partida importante como essa, que nem agora contra o Internacional, o São Paulo precisando vencer, não ter o seu estádio e jogar na Vila Belmiro, aí fica difícil, né, galera? Realmente não sei se vale tanto a pena assim. Na minha visão, para a próxima temporada, o São Paulo precisa rever isso. Até porque, segundo alguns comentaristas, se o São Paulo se classificar para pré-Libertadores, pode não jogar no seu estádio. Isso é um absurdo. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!